As eleições britânicas já arrancaram e a votação daquela que é descrita como uma eleição histórica está a decorrer bem. Os eleitores da cidade britânica de Henley-on-Thames, historicamente conservadora, estão entre os milhões de eleitores elegíveis que se espera que votem no Partido Trabalhista após 14 anos de governo dos conservadores. The younger generation are far more interested in change. So I think whatever happens in Henley, in the country, there will be a big shift. But, you know, whoever gets in, they've got a heck of a job ahead of them. It's not going to be easy. Há meses que as sondagens indicam que o Partido Trabalhista de centro-esquerda será o vencedor desta eleição, ultrapassando o domínio de década e meia dos conservadores, que já admitiram a aparente vitória dos trabalhistas, mas estão a pedir aos eleitores que não lhes deem uma maioria absoluta. The Labour leader Sir Keir Starmer arriving to cast his ballot at this North London constituency. These polling stations will be open until around 10 p.m. tonight. And by that time, we'll see the first exit poll with the first estimates of the results. Confirmed results will then roll in overnight. And by tomorrow morning, we should have a clearer picture of who will become the next British Prime Minister. As assembleias de voto abriram às 7 horas da manhã de quinta-feira em 650 círculos eleitorais de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Os eleitores estão prestes a decidir quem ocupará os 650 lugares na Câmara dos Comuns durante os próximos 5 anos. Os trabalhistas estão bem lançados para ganhar as eleições gerais no Reino Unido. Isso deve significar o fim da polémica deportação de migrantes para o Ruanda. A medida dos conservadores foi considerada ilegal pelo Supremo Tribunal Britânico. O Partido Trabalhista quer usar o dinheiro destinado ao plano de deportação para criar um comando de segurança fronteiriça. O objetivo, diz, é desmantelar as redes de tráfico de migrantes. Mas uma associação que trabalha nesta área receia que o Labour tente fazer acordos semelhantes com outros países. We're obviously supportive of the Rwanda plan being scrapped in its totality, but we are concerned that an alternative will be brought into place. So whereas Rwanda is still a concern and has been identified as still an unsafe country for many, many individuals, we are concerned that another country will be considered by Labour. And we know this because bilateral agreements are already taking place. So we have bilateral agreements between Bangladesh and the UK to deport individuals, and India. Fahim é um requerente de asilo do Afeganistão, onde a família foi perseguida pelos talibãs. Sente-se ameaçado pelo plano do primeiro-ministro Rishi Sunak. Good left this Prime Minister tell every people, new people here coming, no stay. I don't have give the stay in the UK. Send back the Rwanda. This is not good for me. Rwanda, Afghanistan, same for me. As chegadas em pequenos barcos pelo Canal da Mancha representam apenas 8 a 10% das entradas de migrantes no Reino Unido. Tanto os trabalhistas como conservadores prometeram reduzir a migração legal. No entanto, desde que o Brexit entrou em vigor em 2020, o número global de migrantes no país aumentou. Os dois partidos têm o mesmo objetivo, mas estratégias diferentes para alcançá-lo. So the Conservatives would look to restrict the supply of visas, and they would do this by putting an annual cap on work and family visa grants each year. For Labour, it's more about restricting the demand for visas. Opinion polls show that among Conservative voters, immigration is the number one concern. Among Labour voters, it's not even in the top 5 priorities. But the Labour leader Keir Starmer has understood that this is a hot political issue, and he has vowed to cut migration numbers into the UK. But with the country facing labour shortages in key sectors like healthcare, immigration is also part of the puzzle when it comes to restoring an economy that recently came out of a short-lived recession. Marit Gwynn for Euronews in central London. Os ministros da Defesa da Lituânia e da Polónia encontraram-se na fronteira lituana com a Bielorrússia, perto de Vilnius, e apelaram à responsabilidade internacional na proteção da fronteira oriental por parte da União Europeia.
O ministro da Defesa lituano disse aos jornalistas que o sistema de fronteiras terá um investimento de 600 milhões de euros ao longo de 10 anos. Já o seu homólogo polaco lembrou que esta fronteira é, sobretudo, uma fronteira europeia. Państwo polskie razem ze swoimi sojusznikami zrobi wszystko, żeby jeszcze lepiej chronić wschodnią granicę Unii Europejskiej i NATO. To jest nasze najważniejsze wyzwanie i to wyzwanie musi być realizowane nie tylko przez państwa narodowe, ale przez całą Unię Europejską i wspólnie do tego wzywamy. Umiędzynarodowienie tematu granicy, ochrony granicy jest rzeczą kluczową. Unia Europejska musi zaangażować się w obronę swojej granicy. Na semana passada, no Conselho Europeu, os dirigentes da Letónia, Estónia, Lituânia e Polónia assinaram uma carta onde pediam à União Europeia apoio político e financeiro na construção desta linha de defesa entre o Bloco Oriental e a Rússia e Bielorrússia. Joe Biden anunciou que se mantém como candidato às eleições presidenciais de 2024. Desde o debate com Donald Trump, que o atual presidente dos Estados Unidos tem sido pressionado a desistir da candidatura. Os democratas estão divididos sobre a questão. Um terço considera que Biden é demasiado velho e por isso não deve candidatar-se à reeleição. I am feeling panicked. Certainly laying in my bed at night, overcome with fear. I do not think that Joe Biden is the best person to be running in this election. I don't know who that person is, but I don't feel confident in Joe Biden's ability to win this election, and that makes me very afraid. Na quarta-feira, Biden reuniu-se com 24 governadores democratas, alguns dos quais afirmaram que o presidente estava de boa saúde. Fit for office. The president has three and a half years of delivering for us, going through what we've all been through. None of us are denying. Thursday night was a bad performance. It was a bad hit, if you will, on that. But it doesn't impact what I believe. He's delivering. De acordo com o New York Times, Biden disse aos seus aliados mais próximos que tem apenas alguns dias para convencer os membros do partido e os eleitores da sua aptidão para o cargo. Se não o conseguir, a sua candidatura poderá estar em perigo. O resultado das eleições legislativas francesas poderá ter impacto na política da União Europeia nos próximos anos. De acordo com os resultados da primeira volta das eleições, o presidente Macron terá de enfrentar o impossível dilema entre uma coabitação com o primeiro-ministro de um partido antagonista ou um governo minoritário. Ambas as opções vão influenciar a ação política da França na Europa. Mas a questão impõe-se: o que poderá acontecer no caso de Macron ter de trabalhar com um primeiro-ministro de extrema-direita? I would suspect the RN, who has been very cautious on its financial means and wants to audit the public accounts to see what are exactly how the deficit running has been. It would perhaps be more aggressive against the EU on agriculture, on trade agreements, on environment policy, rather than on budget. A União Europeia está profundamente preocupada com a radicalização da política francesa e com o facto de qualquer tipo de solução política e institucional poder provocar mais agitação social. As for the far left, according to its pledges and promises, would try to stop this procedure against our deficit and keep running the deficit. Entre 1997 e 2002, o presidente conservador Jacques Chirac teve de partilhar a liderança de França com Lionel Jospin, um primeiro-ministro socialista e uma maioria de esquerda na Assembleia. Os assuntos da UE progrediram de acordo com o plano da União, com a implementação do euro e a assinatura de 2 tratados com vista ao alargamento, Amsterdão e Nice. The question is, can we find a solution when there is the leadership vacuum at the European level that we are confronted with, and that is now the main possibility in the next months and years. If we can still continue business as usual as we do right now, but this is particularly worrying in the medium to long term. A crise política das forças pró-União Europeia não é apenas uma questão francesa. Os resultados das eleições europeias revelaram um aumento das forças políticas que criticam a atual ordem social e económica. O chanceler Scholz também tem vindo a sofrer uma crescente taxa de impopularidade.
A Polícia Nacional de Espanha desmantelou uma grande organização criminosa em Málaga que obrigava centenas de mulheres latino-americanas a prostituírem-se. Estas mulheres, que eram atraídas por promessas de empregos em salões de beleza, eram obrigadas a prostituir sem usarem proteção, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. A organização explorava mais de 500 mulheres e lucrava mais de 1.500.000 euros por ano. Durante a rusga, a polícia libertou 11 vítimas, deteve 25 pessoas e confiscou quase 150.000 euros em dinheiro e em cocaína. Pelo menos 3 pessoas morreram e outras 3 estão desaparecidas após uma embarcação de pesca com 17 tripulantes a bordo ter naufragado ao largo da Marinha Grande. São desconhecidas por agora as causas do acidente, mas segundo a Autoridade Marítima Nacional já foi aberta uma investigação. A agitação marítima não era assim considerável. De qualquer forma, a proximidade da costa tem algum significado, pode ter havido ali também alguma influência naturalmente do mar, mas é algo que naturalmente depois vamos apurar a sede de inquérito. Os 3 desaparecidos são de nacionalidade portuguesa. Furacão Beryl chegou ao Caribe na segunda-feira e é considerado o maior desta época do ano. Na quarta-feira passou pela Jamaica e fez pelo menos uma vítima mortal, depois de ter arrancado árvores, telhados e destruído explorações agrícolas. Na manhã de quinta-feira, o furacão assolou também as Ilhas Caimão e dirige-se agora para o México, onde as autoridades já tomaram medidas de prevenção e alertaram turistas que desfrutam de praias paradisíacas nesta época do ano. O furacão tem feito um caminho destrutivo pelas Ilhas das Caraíbas e até agora contabilizam-se 9 mortes, com previsão de aumentar.